Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 2 horas. Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Sabedoria Oculta, com o professor e autor, Dr. J.A.P. Filho. Maçonaria, Cabalá e Alquimia reveladas para a sua transformação interior. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, queridas ouvintes da 95.7 Vibe FM. Estamos começando mais um programa Sabedoria Oculta. Hoje tenho um prazer muito grande de dizer que o programa de hoje é uma versão especial, um programa duplo de 50 minutos, onde a gente vai poder estender um pouco mais a respeito dos estudos que a gente vem fazendo nas últimas semanas. Eu gostaria também de dizer que, além aqui da rádio, eu também estou ao vivo no YouTube, aqui pela Vibe Mundial FM. Então dá um pulinho lá no YouTube, na página da Vibe Mundial. Vocês também vão poder me encontrar tanto ao vivo quanto gravado depois desse programa. Como todos já me conhecem, eu sou J.A.P. Filho, professor, autor, maçom grau 33. E esse programa ele é dedicado a revelar os mistérios da tradição esotérica, sempre com respeito e profundidade, para que cada símbolo inspire a reflexão e ajude o despertar da luz que habita dentro de si. E como eu disse agora há pouco, hoje então nós vamos revisitar e vamos também falar a respeito de alguns detalhes bem interessantes a respeito aí da história de Jesus, a respeito dos conhecimentos ocultos que permeiam os evangelhos canônicos. Hoje vamos falar um pouco a respeito da origem do cristianismo e também vamos falar a respeito do significado da crucificação de Jesus. Assim, eu convido vocês a um mergulho aprofundado nas mensagens dos evangelhos que até agora escondidas entre as linhas dos textos sagrados. Muito bem, queridos ouvintes, queridas ouvintes, bem-vindo a todos. Pode-se dizer, sem medo de errar, que talvez a maior saga de todos os tempos seja a história de Jesus Cristo, que é o grande mestre da fé cristã. Essa saga ela é contada basicamente nos 4 evangelhos sinópticos, que são os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Todavia, é claro, além desses evangelhos, existiram outros evangelhos que também foram aí escritos, principalmente após o primeiro século da era cristã, que foram então os chamados evangelhos apócrifos. Né? Esses evangelhos eles circularam bastante entre as primeiras comunidades cristãs, e esses evangelhos eles apresentavam então versões alternativas a respeito da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus e também da infância. Na verdade, então, existe uma série de outros evangelhos que acabaram então ficando fora do cânone bíblico, e a gente não vai discutir os motivos para tal, tá? Porque isso seria um tema de um outro estudo. Todavia, a gente pode dividir esse grupo de evangelhos basicamente em 4 grupos bem interessantes que eu vou comentar com vocês agora, que são os evangelhos da infância de Jesus, os evangelhos da paixão e ressurreição de Jesus e também os evangelhos gnósticos. Pois bem, os evangelhos da infância de Jesus são aqueles que tratam então acerca do tempo, né, da lacuna de tempo perdida, entre aspas, que acontece nos evangelhos canônicos. Ou seja, são os evangelhos que falam a respeito da vida de Jesus durante a sua infância. E como exemplo desses evangelhos, nós podemos citar o proto-evangelho de Tiago e o evangelho da infância de Tomé. Outro grupo de evangelhos apócrifos que nós temos são os evangelhos da ressurreição e da paixão. Esses evangelhos eles narram basicamente a morte de Jesus Cristo, a morte do Mestre, e também a descida do Mestre ao inferno e a ressurreição. Esses evangelhos
principalmente o Evangelho de Pedro, narra após a morte de Jesus, que Jesus teria descido então durante os 3 dias que ele demorou para ressuscitar, que ele desceu às profundezas do inferno para poder converter ali as almas que haviam se perdido antes da vinda dele à Terra. E por fim nós temos aí os evangelhos gnósticos, que já focam um pouco mais, não na visão santificada de Jesus como Filho de Deus, mas Jesus como um grande mestre, um grande avatar que veio à Terra transmitir ensinamentos à humanidade. Na verdade, esses evangelhos eles focam muito, são muito baseados na doutrina gnóstica, tá? E como exemplo nós temos aí os textos apócrifos que foram descobertos em Nag Hammadi e também os evangelhos de Tomé, Maria Madalena, Judas e Filipe. Pois bem, então percebam que durante o primeiro século, após a morte de Jesus, houve aí um grande surgimento de diversas comunidades que começaram então a praticar e a discutir aí os fundamentos do cristianismo. Então diversas comunidades surgiram e era comum que cada uma dessas comunidades tivesse em si, né, tivessem dentro de si os seus textos de referência. Então essas comunidades elas se reuniam, elas tinham ali os líderes religiosos, os líderes, né, dessas comunidades, então eles eram escritos textos dentro dessas comunidades e esses textos então eles eram lidos e debatidos. E uma prática também bastante comum, até mesmo para garantir um certo nível de importância, de autoridade a esses escritos, era atribuir a eles a autoria de pessoas de renome, de autoridades religiosas, autoridades de renome, como, por exemplo, os próprios discípulos de Jesus. Então, muitos dos evangelhos que são tidos como apócrifos, na verdade, são textos que alguns deles são atribuídos, a autoria deles é atribuída a alguns apóstolos, alguns discípulos em específico, no intuito de garantir, vamos dizer assim, uma espécie de autoridade espiritual maior em relação a esse texto. Então percebam que no início, mesmo você tendo aí diversas comunidades, né, trabalhando, diversas comunidades discutindo as lições do mestre, o cristianismo no início era uma religião bastante inclusiva e era basicamente o que diferenciava o cristianismo em relação às outras religiões. Então era muito comum o cristianismo, essas comunidades cristãs, abraçarem judeus, abraçarem gregos, abraçarem gentios, ou seja, abraçarem uma quantidade de pessoas e tipos de pessoas que outrora ficariam então segregadas de determinados grupos mais tradicionais. Nesse contexto, se a gente considerar esse contexto, essa característica, essa necessidade de inclusão, principalmente nos tempos da pregação de Paulo, Pedro, quando você tem aí uma difusão muito grande do cristianismo pelo Império Romano de uma forma geral, né? Se a gente considerar esse contexto, é muito plausível de nós imaginarmos que esses textos produzidos por essas comunidades eles poderiam estar repletos de símbolos e referências religiosas, de tradições e cultos daqueles indivíduos que essas comunidades visavam buscar. Mais ou menos como aconteceu aqui aqui inclusive no Brasil, em relação ao sincretismo religioso. Então, veja bem, nos primeiros séculos após a morte de Jesus, os cristãos foram perseguidos. Todavia, o cristianismo ele tomou uma proporção muito grande, principalmente devido aos esforços de Pedro e Paulo, como eu disse agora há pouco, que levaram o cristianismo para Roma. E em função da grande manifestação, da grande significância que a religião cristã começou a ocorrer, começou a apresentar, mesmo após as perseguições, que todo mundo sabe, né, onde cristãos eram utilizados para poder compor tochas humanas ou eram lançados aos leões no Coliseu, etc. Tá?
No início do século IV, o imperador Constantino, influenciado por uma visão e também por sua mãe Helena, ele se converteu ao cristianismo. E no ano de 313, veja só, mais de 300 anos, né, após a morte de Jesus, ele publica então um édito chamado de Édito de Milão, no qual então cessa praticamente toda a perseguição à religião cristã, uma vez que esse édito, o Édito de Milão, ele garante a liberdade religiosa no Império Romano. Todavia, como eu disse a vocês agora há pouco, nessa época o cristianismo ainda não era algo sedimentado, não era algo padronizado, não era algo formatado ainda. E havia diversas comunidades, diversas localidades, aonde você tinha diferenças em relação à consideração do papel de Jesus, a consideração da santidade de Jesus, o papel de Maria. Não havia ainda uma espécie de conceito em relação à Trindade Sagrada. Não havia ainda a sedimentação dos conceitos que depois foram sedimentados pela Igreja alguns séculos depois. Diante disso, né, e para resolver então essas disputas, no ano de 325 depois de Cristo, ocorreu então o primeiro concílio, que foi o Concílio de Nicéia. E foi justamente nesse concílio, o Concílio de Nicéia, que se estabeleceu então a divindade de Jesus. E aonde foi formulado o que se chamou-se de Credo de Nicéia, que é inclusive a base da fé cristã até os dias de hoje. É claro que houve outros concílios, né? Pouco tempo depois, em 381 depois de Cristo, houve o Concílio de Constantinopla, que acabou então reafirmando aquilo que o Concílio de Nicéia havia dito, consolidou ainda a doutrina da Trindade e foi combatida de maneira bastante dura a doutrina do arianismo. E o que é a doutrina do arianismo? É a doutrina que negava o caráter divino pleno de Jesus. Jesus, pelo arianismo, ele era um mestre espiritual, ele não era uma figura divina diretamente ligada a Deus. Ele não era um terço, ele não correspondia a um terço da Trindade, né? E também foi reconhecido nesse concílio de Constantinopla a figura do Espírito Santo como inseparável da natureza divina. Pouco tempo depois, em 431 depois de Cristo, houve um novo concílio, que foi o Concílio de Éfeso, aonde foi discutido então o papel de Maria. Então, nesse concílio, Maria então foi declarada mãe de Deus, o que causou então um início muito significativo que principiou basicamente toda a devoção mariana do cristianismo que ocorre hoje na Igreja Católica. Por fim, então, nessa sequência, houve então o Concílio de Calcedônia, aonde foi reafirmado o mistério da natureza humana e divina de Jesus e solidificou a tradição cristã como nós conhecemos hoje em dia. Bom, durante muito tempo, então, esse foi o último concílio. Todavia, em decorrência da Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, entre 1545 e 1563, houve a necessidade de um novo concílio, que foi o Concílio de Trento, justamente como uma resposta causada pela crise, né, gerada pela Reforma Protestante de Lutero. E quais que foram os destaques do Concílio de Trento? Bom, primeiro, a confirmação dos 7 sacramentos, que é o batismo, crisma, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, a ordem hierárquica da igreja e o matrimônio. No Concílio de Trento houve também o reforço à doutrina da transubstanciação do pão e vinho. Houve também uma reforma interna do clero, onde a partir daí foram criados os seminários. E por fim, no Concílio de Trento foi estabelecida a versão final da Vulgata, que justamente é a tradução latina da Bíblia proveniente do grego. Tá? Bom, dessa forma, a gente pode concluir, né, de uma forma bastante significativa e baseada em fatos históricos, né, longe, tudo que eu estou falando aqui agora é baseado em fatos históricos, nada, por enquanto,
está vindo a respeito de interpretações esotéricas, numerológicas, cabalísticas, isso que são fatos, né? Todos esses registrados dentro da história da igreja, do cristianismo, de uma forma geral, né? A gente pode assumir que o cristianismo ele não surgiu de forma imediata logo após a morte de Jesus. Na verdade, o cristianismo, a religião cristã, ela foi sendo lapidada ao longo do tempo, sendo fruto de intensas reflexões e debates e concílios conduzidos pelos primeiros líderes da igreja. Dessa forma, é essencial que nós busquemos as mensagens ocultas nas antigas escrituras e também nos textos sagrados, utilizando as chaves corretas da sabedoria interior. Somente assim nós poderemos revelar as verdades que por séculos foram esquecidas, ocultadas ou distorcidas. É justamente a diferença entre religião e espiritualidade. E é nesse despertar que cada um de nós encontra o seu próprio caminho rumo à espiritualidade, livre de intermediários, de dogmas, de burocracia, de hierarquias rígidas e também das limitações e defeitos impostos pelas doutrinas humanas. Boa tarde, queridos e queridas ouvintes. Esse é o programa especial Sabedoria Oculta. Hoje nós teremos aí cerca de 50 minutos de duração e estamos hoje falando a respeito dos significados ocultos dos evangelhos canônicos e do cristianismo, como ele foi estruturado. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de fazer alguns anúncios e dar boas-vindas àqueles que estão entrando agora. Eu sou o J.A.P. Filho, o meu contato de WhatsApp é 11 97257 8007 e o meu Instagram é J. Alexandre Filho. Então vocês podem me encontrar tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp. Podem mandar mensagem à vontade, vou ficar muito contente em receber de vocês aí um feedback a respeito dos programas. Pois bem, vamos passar agora alguns anúncios, né? Eu tenho alguns anúncios importantes aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro é a divulgação do meu segundo livro, o Aleph, Ensinamentos Ocultos e Cabalísticos de Jesus. Infelizmente eu vim para cá bastante corrido, esqueci de trazer o livro, mas todo programa eu trago o livro, então quem acompanha o programa já deve estar careca de ver a capa do livro, tá? Mas enfim, quem não conhece, dê um pulo lá na Amazon, tá? O Aleph, ele é um convite, né, a mergulhar além da história literal dos evangelhos, enxergar Jesus como ponte entre o invisível e o invisível, enxergar a mensagem de Jesus como Jesus sendo um verdadeiro pontífice entre o natural e o divino, entre o homem e o eterno. Na verdade, esse livro ele é bem interessante porque ele traz uma série de interpretações esotéricas, cabalísticas, numerológicas, baseadas em tradições judaicas, alquímicas, maçônicas, aonde essas chaves são empregadas nos textos dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, no intuito de espremer cada vez mais, espremer bastante o texto, de maneira a remover, a deixar claro, latente, as mensagens que estão ocultas por trás desse texto. E vocês vão ver que a partir do momento que nós utilizamos esse tipo de chave, ou seja, que nós deixamos de nos limitarmos apenas àquela leitura denotativa, aquela leitura compromissada, aquela leitura burocrática, e aí a gente começa a adentrar realmente no intuito de ler, meditar e buscar padrões e símbolos dentro da palavra, vocês vão ver que a mensagem dos evangelhos ela se torna muito mais poderosa. E muitos dos trechos que porventura possam inicialmente passar despercebidos ou até mesmo soar estranhos, esses trechos passam a fazer todo o sentido.
Então, o Aleph ele já está disponível no catálogo da Amazon, está disponível no site da editora Apres e em livrarias como Livraria da Vila, Martins Fontes, Apple Books e entre outras. E eu fico muito contente com esse livro porque ele, basicamente, ele foi lançado há pouco tempo e ele já se encontra no top 10 da Amazon em 3 categorias de religiosidade. Religiosidade em relação à numerologia, Cabalá e discussão do Evangelho. Então é um livro que está tendo bastante aceitação. Eu convido vocês aí a entrarem na Amazon, dar uma olhada, coloca lá O Aleph, Ensinamentos Ocultos e Cabalísticos de Jesus, autor J.A.P. Filho. Tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Também, aproveitando, divulgar o meu primeiro romance, que é o livro A Corrente, que é um romance, na verdade não é um livro instrutivo, vamos dizer assim, como o Aleph. Todavia ele traz uma história de um pai que perde uma filha de forma muito abrupta, e quando ele se encontra no fundo do poço, um mestre misterioso propõe um enigma para ele, que esse enigma vai mudar completamente a percepção da realidade, do sentido da vida dele e da filha dele. E esse romance ele é muito interessante porque ele é baseado em ensinamentos cabalísticos, judaicos, cristãos, maçônicos, e ensinamentos esses que são colocados de maneira velada dentro aí do texto, né? Além disso, são discutidas questões como por que o infortúnio atinge também as pessoas boas, ou qual o papel de Deus em nossas vidas, já que todos nós temos o livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio e como as nossas atitudes podem influenciar, muitas vezes, a vida de pessoas que nós nem conhecemos. Então esse livro é um livro interessante, é um livro que eu diria ideal para quem está procurando um sentido na vida, que está procurando encontrar aí, não vou dizer algumas respostas, mas algumas provocações que vão levá-lo aí à meditação. Então, esse livro também está na Amazon, A Corrente, J.A.P. Filho, que sou eu o autor, só que a editora é a editora Viseu. Então vai lá também, é um livro que está tendo uma aceitação muito bacana, e eu espero que vocês gostem. Outro anúncio é o meu amigo Marcelo Del Débio, ele está participando aí da organização do Sofia, que é o Simpósio de Ocultismo e Filosofias Arcanas, que vai ocorrer entre 20 e 23 de novembro no Nacional Inn, em São Paulo, aqui no Nacional Inn, no Hotel Nacional Inn em São Paulo. As inscrições já estão abertas no site do evento, que é simposiosofia.com.br, tá? E gostaria também de agradecer muito, tá? Esse não é bem um anúncio, é um agradecimento. Agradecer muito a todos os membros da loja maçônica Crivo da Razão, que abriram as portas do seu templo no último dia 8 de outubro, para que eu pudesse ter a oportunidade de fazer uma palestra a respeito dos ensinamentos ocultos e cabalísticos de Jesus e divulgar o meu livro, o Aleph. A sessão, assim, não foi uma sessão maçônica, então muitas pessoas de fora também participaram e o templo ficou assim completamente cheio. Então, assim, foi muito bacana, o pessoal gostou muito. Levei os livros para lá, teve muita discussão, teve bastante pergunta. Então foi assim uma cerimônia riquíssima, tanto para mim quanto para as pessoas que lá foram, tenho certeza absoluta, né? E o pessoal vinha me agradecer pela palestra, mas pelo contrário, sou eu que tenho que agradecer, porque na tradição judaica é dito que para que você possa encher o copo com água limpa, com água pura, primeiro é necessário que você o esvazie, né? Então, na verdade, vocês podem ter certeza que eu ganhei muito mais do que eu doei, né? A partir do momento que você compartilha conhecimento, você abre espaço para que novos conhecimentos adentrem aí a sua mente. Então, muito obrigado ao venerável mestre Ricardo Fernandes e ao meu querido irmão, amado irmão e amigo de longa data, Sérgio Lumelino, que fez a ponte aí para poder fazer então essa palestra na Crivo da Razão. Desde já, pessoal da loja, eu já me coloco aí à disposição
para que vocês precisarem. Muito obrigado a todos. E aqueles que tiverem também interesse nessa palestra, podem entrar em contato por meio dos contatos que eu vou deixar ao final do programa. Programa Sabedoria Oculta.
Programa Sabedoria Oculta, com o professor e autor Dr. J.A.P. Filho. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, queridas ouvintes. Estamos aqui, então, no segundo bloco do nosso programa especial de hoje. Saímos aí um tempinho aí para o intervalo, voltamos agora. Aqueles que já estavam comigo, né, desde o princípio, então vamos falar agora a respeito do simbolismo esotérico da crucificação de Jesus. Aqueles que estão entrando agora, bem-vindos aí à nossa comunidade, bem-vindos ao nosso programa, sintam-se aí à vontade. E na primeira parte, no primeiro bloco do nosso programa, nós falamos um pouco a respeito de como a religião cristã surgiu e como ela foi sedimentada, como ela foi criada e como ela foi estabelecida, tal como nós conhecemos hoje. E, em função disso, também discutimos um pouco a importância de nós irmos além da simples leitura burocrática, denotativa, daquela leitura sem compromisso, mas sim ir além, ou seja, procurar fazer uma leitura meditativa, mais cuidadosa, buscando as chaves interpretativas no texto e que com certeza nos conduzirão, abrirão portas aí magníficas que nos conduzirão a mensagens até então ocultas, tão poderosas quanto aquelas que nós já estamos acostumados a lidar. Então, na segunda parte, como eu disse agora há pouco, vamos falar a respeito da simbologia, do simbolismo esotérico da crucificação de Jesus. Eu sei que para muitos, principalmente para muitos cristãos, o símbolo de Jesus crucificado é um símbolo de pesar, é um símbolo de morte, é um símbolo de tristeza. Todavia, como eu disse a vocês agora há pouco, a partir do momento que nós aplicamos uma leitura mais meditativa, uma leitura mais detalhista, buscando chaves interpretativas, nós vamos ver que não é bem por aí, tá? Que pelo contrário, que a crucificação ela é uma etapa fundamental na história de Jesus, porque ela é um relato da glória e da vitória do Mestre Jesus em relação à vitória dele em relação à dualidade, em relação aí às provas do mundo material. Vamos por partes, vamos começar então desde o princípio. A cruz, é claro, ela não é um símbolo específico do cristianismo. A cruz, na verdade, ela é um símbolo antiquíssimo, que data aí muito antes do cristianismo propriamente dito, e também das antigas tradições de mistério que a gente tem conhecimento. Na verdade, a cruz ela tem um significado muito interessante. Por quê? Porque a cruz ela remete ao quaternário, ao número 4. E o quaternário, ou número 4, nos dá a ideia da materialidade, da matéria. Ou seja, os 4 elementos fundamentais da natureza são 4. Terra, água, fogo e ar. 4 também são as direções do mundo material. Norte, sul, leste, oeste. 4 são as estações do ano, que é primavera, verão, outono, inverno. 4 são as idades do homem, que é a infância, a juventude, a maturidade e, por fim, a velhice. 4 também são as fases da lua. Então percebam que o número 4 sempre nos conduz à noção da matéria, da materialidade. A cruz também, ela nos fornece a ideia de ser um ponto de contato entre o céu e a terra, justamente por meio da orientação das suas traves. Assim a gente pode dizer que a trave horizontal é o contato com a terra, e a trave vertical é o contato com o céu. Pois bem, todavia, quando a gente imagina a cruz e a gente introduz na cruz um ponto, uma unidade, e situa essa unidade bem na intersecção entre as traves, tem-se então a transição do quaternário para a quinta essência.
E o que é a quintessência? É a sobreposição do Espírito sobre a matéria representada pela cruz. Alquimicamente falando, nós teríamos então os 4 elementos: água, terra, fogo e ar, mais o 5º elemento, que seria o éter. Então, é o Espírito. É como se fosse também a própria simbologia do pentagrama. O pentagrama, ele também nos dá a ideia em relação à quintessência, ou seja, a sobreposição da mente, do espírito sobre o ego, do espírito sobre a materialidade. Outro aspecto também que a gente pode levar em consideração é que Jesus, em muitos trechos dos evangelhos, Jesus também ele é igualado à rosa. Tanto é que Jesus é tido como a rosa de Saron, ou seja, a rosa mais linda do vale. Por que isso? Porque a rosa também ela tem um simbolismo muito importante, esotericamente falando. A rosa, ela simboliza a perfeição e a evolução do espírito. Todavia, uma vez que a rosa tem espinhos, essa evolução do espírito, ela só é adquirida por meio da luta e do sofrimento. Dessa forma, os alquimistas eles consideravam a rosa como uma indicação da complexidade e da completude da grande obra da Magnus Opus, que é a transmutação do vil metal chumbo em ouro. Então esse significado é muito importante, porque veja que apesar da rosa ser um símbolo que nos denota, que nos traz a ideia de evolução espiritual, de perfeição, ao mesmo tempo ela nos traz a ideia do sofrimento necessário para a aquisição dessa evolução, uma vez que o caule da rosa você tem espinhos. Então Jesus crucificado, ele é a representação do poder do homem perfeito. Ele é a quintessência sobre a matéria. Ele é a representação do domínio do espírito sobre o mundo material. Ou seja, Jesus, na cruz, ele representa o triunfo sobre a materialidade, o triunfo do espírito sobre a matéria. Assim, a imagem do Cristo crucificado não deve ser vista como um sinal de pesar, um sinal de morte ou um sinal de tristeza, mas sim um sinal de vitória, um sinal de conquista. Podemos dizer que a cruz, no instante da execução de Jesus, a cruz, ela marca a morte do homem material Jesus, do homem Yeshua. Todavia, ela também marca a libertação do espírito de luz, do espírito crístico que habitava o corpo do homem Yeshua. Então, dessa forma, nós temos a libertação do espírito da matéria. Então, quando Jesus é crucificado, na verdade, é um processo de libertação também. Um processo de libertação do espírito perfeito, crístico, solar, da matéria, da carne representada pelo homem Yeshua. Em outras palavras, o que nós temos ali é a eliminação da dualidade que caracterizava a experiência terrena do Cristo quando encarnado. Então percebam que a simbologia do Cristo na cruz é uma simbologia que nos traz vitória, que traz triunfo, o triunfo do espírito sobre a matéria, a unificação dos opostos, a quintessência. Outro aspecto muito interessante que a gente pode levar em consideração também e que passa muitas vezes despercebido quando nós lemos aí os evangelhos é que durante a ocorrência da crucificação de Jesus, ocorreu durante um período de 3 horas o escurecimento do sol. Então, na verdade, durante um período de 3 horas, quando Jesus estava então
pregado na cruz, o sol ele praticamente se extinguiu. Como a gente pode ver, por exemplo, aqui em Mateus 24:45, que diz: "E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona." Então percebam que o sol ele se extinguiu e depois voltou. Então nós podemos identificar esse fenômeno, apesar de não estar escrito de maneira literal aqui no versículo, nós podemos identificar esse fenômeno como sendo um eclipse solar que ocorreu durante a crucificação de Jesus. E por que isso acontece? Por que o eclipse? Por que o sol? Por que a escuridão e depois o sol, né? Bom, o eclipse ele é um fenômeno astronômico que pode ser também interpretado por meio de chaves astrológicas. E o eclipse ele é um fenômeno cósmico que reflete a morte do astro-rei, ou seja, a morte do Sol, o desaparecimento momentâneo da luz, o que vem a representar, então, o fim de um ciclo, o encerramento de uma fase luminosa. Todavia, logo após esse escurecimento, a tendência do Sol é retornar. Então, o retorno do Sol após o seu ocultamento marca o início de uma nova era. Pode ser, de repente, em outros programas a gente vai conversar, de repente pode ser a própria era de Aquários. Então, veja bem, o eclipse, olha que interessante, como tudo no Evangelho, nos Evangelhos é colocado de maneira bastante precisa, basta que nós interpretemos. O eclipse, ou seja, a morte do Sol, ele durou em torno de 3 horas. Então você tem a morte do Sol e depois o seu renascimento, né? O seu surgimento. A ressurreição de Jesus, ou seja, entre a morte de Jesus e sua ressurreição também foram 3 dias. 3 horas de eclipse, 3 dias entre a morte e a ressurreição. Ambos os eventos indicam para a gente o quê? O final de um ciclo e o início de uma nova era de luz, uma nova era de iluminação. Sob essa ótica, Jesus ele é frequentemente associado ao sol espiritual. Nesse momento, então, ele vive o ápice da sua jornada terrena, com o eclipse simbolizando a transição entre sua vida carnal e sua ascensão divina. O escurecimento do céu simboliza o fim de sua presença física, enquanto que o ressurgimento da luz anuncia uma nova etapa para a humanidade. E que etapa é essa? O advento de um Cristo renovado, portador de uma nova consciência e sabedoria para guiar o homem. Ou seja, mais que um fenômeno natural, o eclipse, se nós interpretarmos por meio das chaves adequadas, ele pode ser visto como um prenúncio da ressurreição. Um rito de passagem que aconteceria 3 dias depois da morte física de Jesus. Muito interessante, né? Muito, quando a gente acaba fazendo essas leituras assim mais próximas, né? Buscando significados, mas você vê como que o Evangelho ele acaba tendo aí um poder muito maior, né? Como que a palavra ela acaba sendo muito mais efetiva, muito mais poderosa, vamos dizer assim, né? Agora, estamos faltando aí cerca de 5, 6 minutos para terminar. Eu gostaria então, como sempre, de conversar com vocês, né, agora a respeito da segunda parte, que é um outro aspecto também bastante interessante, que também muitas vezes passa batido, que é o episódio da esponja com vinagre e Jesus quando verte água, quando ele acaba sendo espetado pelo soldado romano, né? Então todo mundo sabe a história que durante a crucificação, Jesus ele pede água, ele está com sede,
e na verdade, ao invés de ele receber água, ele recebe uma esponja com vinagre. E isso, em princípio, pode parecer algo estranho, né? De certa maneira até algo impiedoso acerca do posicionamento, da atitude do soldado. Todavia, como eu disse, tal qual uma cebola, onde você tem camadas sobre camadas, aqui a gente também pode ter uma interpretação mais espiritualizada. O vinagre, na alquimia, tanto espiritual quanto material, ele é um agente de dissolução e que nos conduz à ideia de purificação da matéria. Ou seja, o vinagre ele é um material utilizado na dissolução das impurezas da matéria. Ele é uma substância catalisadora da necessidade de remoção das falhas materiais para se alcançar, então, a perfeição do espírito. Só que, pelo fato do vinagre ele ser azedo, tanto em termos de gosto quanto em termos de cheiro, tá? O vinagre, ao mesmo tempo que ele representa a purificação, ele também traz a ideia das experiências dolorosas que devemos passar na nossa vida para que possamos obter o nosso autoconhecimento. Então, o vinagre dado a Cristo indica que naquele momento Jesus estava passando pelo máximo sofrimento de sua vida e estava aos poucos desprendendo-se da carne. Jesus estava sofrendo um processo de purificação. Ou seja, um processo necessário para que ele pudesse transcender da matéria e alcançar a perfeição espiritual, que ocorreria 3 dias após, por meio da sua ressurreição. Outro aspecto também interessante é em relação à lança, que perfura o corpo de Jesus e começa então a verter água e sangue. Todos nós sabemos que o sangue, em diversas culturas, ele tem um significado bastante específico a respeito de vida, vitalidade, energia, pois o sangue é o fluido da vida, é aquilo que traz energia a todos os seres viventes. A água, ao contrário, ela tem uma conotação de ser um agente purificador. Percebam que Jesus, ele lava os pés dos discípulos na Santa Ceia no intuito representando a purificação. A água, então, ela tem uma conotação de ser um elemento purificador. Então, a água que jorra junto com o sangue das chagas de Jesus, na alquimia, também é associada a um processo de purificação necessário à transcendência do espírito. Só que aí, vocês podem perguntar, poxa, mas a grande diferença entre o sangue e a água, então se você tem os dois ali, o sangue e a água, os dois vertendo juntos ali, enfim, qual que seria então por que você tem os dois ali acontecendo ao mesmo tempo, né? Por que não só o sangue ou só a água? Veja bem, porque o sangue, ele é um elemento ativo, enquanto que a água purificadora, ela é um elemento passivo. Então, quando nós temos aí, vertendo das chagas de Jesus, tanto o sangue quanto a água, nós temos 2 elementos, um de purificação e outro de vida. Um positivo e o outro negativo. Dessa forma, a gente pode interpretar que o sangue e a água jorrando de Cristo após a sua morte nos conduzem à ideia de perfeição espiritual alcançada por Jesus, em decorrência do seu sacrifício final. Uma vez que sua condição na matéria foi totalmente abandonada e seu espírito transcendeu a um estado de iluminação em que as dualidades, o positivo e o negativo, se anulam, água e o sangue jorrando juntos. Ou seja, finalmente, o Cristo volta a ser uno com o Pai. Muito bem. Bom, essa então é a nossa parte em relação ao estudo de hoje, que é o estudo acerca do Evangelho. Falamos aí a respeito
do início do cristianismo, fizemos a interpretação mais esotérica da crucificação de Jesus, e agora vamos para a nossa parte final, que é o nosso conto meditativo. O entardecer trazia uma brisa suave, e o mestre, sentado sob uma oliveira, observava os últimos raios de luz que tocavam o vale. Um jovem artesão, coberto pelo avental branco de pele de cordeiro e ainda com as ferramentas de ofício na mão, aproximou-se do mestre com um semblante pensativo. Mestre, disse ele, inclinando-se respeitosamente, trabalho todos os dias, cumpro minhas tarefas e procuro agir com retidão. Mas, ainda assim, sinto que evoluo pouco. Dizei-me, como posso multiplicar os dons que o Pai me concedeu? Como fazer frutificar aquilo que ele semeou em minha alma? O mestre, então, olhou para o aprendiz e sorriu serenamente e respondeu: Filho, por que julgas que os dons do Espírito se medem pelos frutos visíveis? O Pai eterno é onipresente e onisciente. Nada do que fazes ou pensas lhe escapa. Assim como o pastor nunca perde de vista suas ovelhas, também o Criador acompanha cada passo de teus esforços. Em verdade te digo, não há força capaz de romper o cordão que liga o Senhor dos mundos aos seus filhos. Após um breve silêncio, o mestre prosseguiu, com voz calma e profunda. Ouve esta parábola. Havia um pai que amava profundamente seu filho. Um dia chamou-o e entregou-lhe uma pequena bolsa de couro com 40 moedas de prata, dizendo: Parte, meu filho, busca terras férteis e não habitadas. Ali trabalha, semeia e prospera. O filho hesitou, pois temia deixar a segurança do lar. Mas o pai respondeu: O amor verdadeiro não prende, liberta. Se te mantenho sob minhas asas, jamais serás homem, apenas mais uma ovelha em meu rebanho. Vai, e que teu exílio seja o reflexo do amor que hoje te concedo. 33 anos se passaram. O filho retornou com rebanhos, servos, esposas e grandes riquezas. O pai, feliz, mandou preparar um festim e perguntou: Vejo tua prosperidade, mas onde estão teus filhos? E o filho então respondeu: Cada uma de minhas esposas me deu 3 filhos, e cada um, quando amadureceu, entreguei 40 moedas, como fizestes comigo. Todos prosperaram, tornando-se senhores de suas próprias terras e líderes de seus povos. Assim, tua sabedoria multiplicou-se neles, e o que me destes floresceu em muitas vidas. O mestre, então, concluiu a história ao aprendiz. Veja, aprendiz, o que significa multiplicar os talentos do Espírito. Não basta guardá-los, nem exibi-los, mas fazê-los frutificar no bem, na sabedoria e no serviço. Trabalha com fé e constância, busca o caminho do equilíbrio e une em ti força e doçura. Pois aquele que aprende a multiplicar a luz que recebeu, torna-se ele mesmo um reflexo do Criador. Meus queridos e minhas queridas, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Hoje foi um programa especial, um programa aí de cerca de 50 minutos. Já estamos aí para nos despedir. Faltam poucos minutos aí para terminar, mais ou menos o quê? 1 minuto, mais ou menos? Menos de 1 minuto. Olha lá, menos de 1 minuto. Passou para mim, pelo menos passou muito rápido. Espero que para vocês também. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o Sabedoria Oculta. Nos encontramos novamente na próxima segunda, uma vez que esse programa foi um programa especial. Nos encontramos na próxima segunda às 15h30, aqui na 95.7 FM Vibe Mundial. E quem quiser rever o programa ou quem perdeu o programa, também estamos no YouTube,
ali na página da Rádio Vibe Mundial, 24 horas por dia. Meus contatos são o meu WhatsApp, 972578007, e o meu Instagram, J. Alexandre Filho. Até mais e que a luz da sabedoria ilumine o caminho de vocês e que Deus os abençoe.